Então, hoje é um assunto bem denso e eu conto muito com vocês para que a gente possa realmente ter uma aula proveitosa e que vocês possam sair com ferramentas práticas, né? Que vocês podem fazer a partir de hoje, tomando consciência, né? A gente já vem trabalhando a consciência de vocês, para que vocês entendam como que vocês funcionam, aonde que estão os gargalos, onde que estão, o que a gente precisa melhorar, o que que a gente precisa aprender, né, para que de fato a gente possa prosperar. E aí eu quero ouvir de vocês aí, que vocês escrevam para mim, por favor, mantenham sempre no mudo, e depois no final a gente abre para um bate-papo. Mas aí, como é que foi o final de semana de vocês? Vocês conseguiram desacelerar, entender o que, que é o mais importante? Porque sempre quando a gente fala de prosperidade, a maioria das pessoas focam somente na parte financeira, mas não tem uma, assim, ó, tudo é por alguém, por algo, por alguém, né? Então, se você não tem paz na sua casa, se você não tem alegria no seu lar, se você não tem paz no seu lar, então isso acaba, você não prosperou. Não adianta uma pessoa, sabe, aqueles milionários que são solitários, que nunca tem ninguém. Até um amigo meu uma vez falou, Drica, tem gente que é tão rico, tão rico, tão rico, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então, eu queria que vocês parassem um pouquinho para refletir antes da gente começar a aula, assim, ó, no tanto que você é abençoado. Às vezes, a pessoa não tem bens materiais, mas é uma pessoa que ela dedica o tempo dela a estar com você. Às vezes, a forma da pessoa transmitir uma emoção para você, um carinho, uma emoção, né? É ela fazendo algo por você, ela dedicando tempo, ligando para saber como é que você está. Então, você ter esses momentos e você investir também nesses momentos, e o meu objetivo é que as pessoas que estão aqui comigo, que elas tenham, que elas sejam prósperas no trabalho, nas profissões delas, e que elas sejam pessoas prósperas também nos relacionamentos familiares, amorosos, nos relacionamentos profissionais, que vocês sejam pessoas diferenciadas. Sabe quando você chega nos lugares assim, a pessoa fala, nossa, que pessoa diferente, nossa, que pessoa bacana, diferente. E isso não significa que a gente não vai se posicionar, que a gente não vai colocar limites. Isso não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é importante a gente compreender, porque muitas vezes, durante muitos anos da minha vida, eu achava que fazer tudo, ser boazinha, aceitar tudo, às vezes muitas coisas que não estavam de acordo com os meus valores e meus princípios, e por eu estar rodeada de gente, que isso era ser amada. Mas o rodeado de gente, nós temos que saber qual a qualidade. Vocês já aprenderam na última aula sobre a ideosfera. Qual a qualidade dessas pessoas? Qual a mentalidade dessas pessoas? O que essas pessoas trazem de novo para mim? O que eu levo de novo? São mesas que eu estou crescendo? É lógico, gente, familiares, às vezes, a esposa está aqui, o esposo não está, o esposo está aqui, a esposa não está. E quem levanta primeiro vai levar os outros, porque, querendo ou não, as pessoas vão ver a sua transformação. E quando elas veem a sua transformação, você acaba sendo um agente de transformação para elas, porque elas estão vendo que você também se transformou, tá? Então, o que normalmente acontece hoje em dia? As pessoas, não é que elas estão travadas, né? Elas estão condicionadas. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, coloque cada semana um horário para você acordar, não coloque sempre o mesmo horário. Você fica condicionado. E a partir do momento que entrou no modo automático, a gente já sabe. Então, se um dia você precisa, igual eu estou na semana de acordar, eu estava acordando 4h50. Aí eu coloquei 4h40. Aí eu coloquei 4h56. Você tem que mudar, porque se entrar no modo automático,
É lógico que é bom, hábitos são bons, mas se entrou no automático, o seu cérebro já não raciocina mais, você não consegue entender, e depois que foi para o modo automático é muito difícil. Então, modifique os horários de acordar, modifique um pouco a sua rotina. Se primeiro você acorda e vai fazer uma mentalização, depois você vai lavar seu rosto, depois você vai tomar uma bebida, começa a inverter a ordem para que você pare para pensar. Sabe quando você precisa pensar em algo, você pensa assim, bem, deixa eu pensar aqui que eu tenho que fazer primeiro, para que você não faça as coisas no modo automático. Porque a gente não pode ser pessoas condicionadas que ficam no modo automático, elas ficam travadas. Então, você às vezes, não é que você tem falta de capacidade, não é que você tem falta de oportunidade, é que você está com muito bloqueio, você está cheio de bloqueio. Gente, e cada bloqueio revela a fase. Cada bloqueio que a gente tem, ele vai revelando a fase. Então, eu queria que vocês parassem para refletir no seguinte: você já sentiu que você poderia estar vivendo mais, mas não está? Bora pro caderninho aí, gente. Bora pro caderninho, que essas reflexões são muito importantes. Vamos anotar aqui. Flavinha, se você puder anotar para mim nos comentários, só para ficar fácil para quem chegar depois. Você já sentiu que poderia estar vivendo mais, mas não está? Você já sentiu que poderia estar vivendo mais, mas não está? Uma outra pergunta é: você sabe o que fazer, mas não faz? Ou às vezes você até começa, mas no meio do caminho você não sustenta. Começa, mas não sustenta? Isso com certeza tem a ver com seus bloqueios, tá? Então, Cláudia, na área que você vai colocar, em tal área, por exemplo, nos meus negócios eu começo e não termino, em tal coisa, tá? Que nós vamos identificar hoje esses bloqueios. Então, hoje, a aula de hoje, eu quero que nós vamos, se Deus quiser, identificar esses bloqueios, entender da onde ele vem e principalmente aprender como quebrar, como ressignificar isso aí, tá? Gente, o que são os bloqueios? Os bloqueios, eles são crenças limitantes que eu já expliquei para você. Tem até uma história, né? Uma mulher, ela sempre quando ela ia fazer o frango, ela cortava metade do frango. E aí um dia o marido dela falou: "Por que você corta essa parte do frango aí?" "Ah, não sei, toda a vida minha família corta." Então tá bom. Ela foi e perguntou para a mãe dela. A mãe dela: "Ah, não sei, sua avó sempre cortava." Ela foi e perguntou para a avó. A avó dela falou assim: "Não, é que a minha mãe, a forma dela era pequena, não cabia o frango, por isso que elas cortavam." Então tem coisas que a gente vai fazendo de modo automático. Crenças limitantes. Ah, isso aqui não é para mim. Ah, eu não nasci para isso. Ah, esse lugar não é para mim. Essa profissão não é para mim. Ah, o meu sonho era fazer tal coisa, mas isso não é para mim. Crenças limitantes. Que eu falo, se você fala que você pode algo, você está certo. E se você fala que você não pode algo, você também está certo. Mas eu falo, nada vence uma mente que não desiste. Existem mais desistentes do que perdedores. Se você não desiste, nada te segura. Então, os nossos bloqueios são crenças limitantes, medo inconsciente. Às vezes, você tem medo de morrer. Ah, eu não tenho medo de morrer. Tá bom, você tem medo de saltar de paraquedas? Tem medo de saltar de paraquedas. Por que você tem medo de saltar de paraquedas? Ah, porque vai que paraquedas não abre, tem medo de morrer. No fundo, tem alguns medos que são medo de perder alguém. Gente, durante muitos anos, eu tinha muito medo de perder as pessoas que eu amo.
E eu ficava o tempo todo com aquele pensamento. Só que lá na Bíblia fala assim, o que eu temia me sobreveio. Né? No livro de Jó fala, o que eu temia me sobreveio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o medo que a gente fica alimentando o tempo todo. O medo é um mordomo. Ele vem assim, ó. Pode ver, eu estava morrendo de medo de levar um calote. Você vai e leva um calote. Por quê? Porque você entra nessa frequência, nessa ideosfera. Você entra nisso. E você acaba atraindo isso. Então, a gente tem que tomar consciência de quais medos nós temos. Quais são os principais medos? Outra coisa, padrões emocionais repetitivos. Esse final de semana, por exemplo, gente, final de semana, na realidade foi uma semana, né? Aqui, o Paraguai, aqui do lado, é feriado a semana inteira. Então, minhas filhas vieram para cá e foi aquele voar a semana inteira aqui em casa. Então, quais são os padrões emocionais repetitivos que a gente tem? Vamos parar para analisar? Quando chega muita gente, você já fica ansioso, vai chegar gente na sua casa, nós mulheres, que normalmente temos várias coisas para fazer, receber as pessoas, deixar a casa limpa, organizada, você já fica tensa, você já fica nervosa, você já fica mal-humorada, fica preocupada. Qual que é o seu padrão emocional repetitivo? Tudo isso, crenças limitantes, nossos medos inconscientes, os nossos padrões emocionais repetitivos são programas que controlam as nossas decisões. Tudo isso, junta isso. Crenças limitantes, medos inconscientes e padrões emocionais repetitivos. Às vezes tem uma pessoa que quando ela começa, ela gosta da novidade, ela gosta do novo. Então, o que ela faz? Ela pega, começa num trabalho, ela começa toda animada. Daqui a pouquinho começam os problemas nos lugares, porque não existe lugar perfeito. E aí essa pessoa desanima. E aí ela já quer sair do lugar. Ela já quer procurar algo novo. Tem pessoas que têm padrões. A cada 6 anos troca de relacionamento. Sabe aquela pessoa que todo mês está com um namorado, uma namorada nova, está num relacionamento novo? E aí começa aquela paixão, eu te amo, e a hora que sai da novidade, já pula. Por quê? Padrão emocional repetitivo. A pessoa é viciada em novidade. E, gente, é a sequência desses programinhas que eles vão controlando as nossas decisões. Então, vamos pensar assim, ó. Como que aparece na prática? Vamos lá. Pensamentos mais comuns. Não sou bom o suficiente. Eu queria que você parasse para pensar. Qual que é o pensamento que vem todo dia na sua cabeça? Por mais bobo que às vezes possa parecer. Porque na hora que você começar a identificar, o seu cérebro vai falar para você, não, mas isso é bobeira, não tem nada a ver isso aí. Mas são esses padrões. Não sou bom o suficiente. E se eu errar? O que vão pensar de mim? Isso aqui não é para mim. Uma coisa que eu ouvi muito quando eu era criança, como é que é? Você vai dar o passo maior que a perna. Você fica dando, quem que você acha que é? Então, como na sua cabeça você já colocou isso, e lembra que é o viés de confirmação que eu já ensinei para vocês? Você vai começar o quê? Qual que é o fruto? As nossas ações são frutos dos pensamentos. E quais são os frutos? Procrastinação. Começa a procrastinar, você já sabe que não é para você já colocou na sua cabeça, isso não é para mim. Procrastinação. Autossabotagem. Então, você é uma pessoa que está super animada, tudo, mas você já colocou que estagiar num determinado lugar não é para você. O que acontece? Você começa a se atrasar,
Você não consegue prestar atenção nos processos do lugar. Ah, para que você vai ler um livro? Isso aí nem é para você, não consegue gravar as coisas que você está lendo. Então você trava. Rodrigo, Oi. deixa eu lhe falar, aquele livro que você indicou, Não Farei por Você, eu estou lendo o capítulo que que fala que você está ganhando a vida que tem. E Exatamente. eu me perguntei o que é ganhar, né? Então, quer dizer, se eu tenho uma vida que em determinada área eu não estou me sentindo contemplada, e aí ele explica, né, que são. Esse livro é muito bom. Quem ainda não leu, acho eu aconselho. Tá? Eu entrei agora no grupo, mas assim, já peguei firme, já estou quase terminando o livro. Isso mesmo. E ele fala o seguinte, que o que é? O teu cérebro vai fazer de tudo para confirmar aquilo que você tem. E aí tem um pesquisador que ele coloca lá no, né, que é o Bruce Lipton, ele é um cientista e biólogo, e ele trabalhou com a questão do genes, DNA, e ele diz que a gente 90%, 95% é controlado pelas nossas crenças que estão no nosso subconsciente. Então, e só tem um jeito de rompê-las, quando você tem a consciência. Ter Quando a você falou consciência também e mudar o padrão. mudar o padrão. Quando você falou também a questão da procrastinação, né? E aí isso é sério, porque eu não sou de procrastinar, mas ultimamente eu estava tipo, mais 5 minutos, né? E aí eu li nesse mesmo, acho que é lá no segundo ou terceiro capítulo, ele fala que o que isso implica os 5 minutos da procrastinação. É que quando você começa a procrastinar, você age, como é que é? É mais ou menos isso. É que você. Achando que você tem mais tempo. Não, não. Não é isso. É que você chega até o limite da dor, então você só age pela dor. Isso. Tipo, se eu não chegar atrasado, vai acontecer isso. Se eu não chegar atrasado, eu vou ser demitido. Então, é uma situação de dor. E quando você procrastina isso na vida, isso vai refletir em todas as áreas e você só age pela dor. É mais ou menos isso, tá? O que Isso. está dito no Vamos capítulo. deixar. Depois eu mando para vocês novamente, quem não leu ainda esse livro, tá? É bem legal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem usa o Soneca, eu acho que a Soneca no celular é a pior coisa que poderiam ter criado na vida do ser humano. O Soneca, ele, primeiro que você acorda, você desperta, aí de repente você fala assim, ó, vou dormir mais 5 minutos, e aí você deita. Você bagunça o seu cérebro, você bagunça. E essa atividade de procrastinar, vocês têm que treinar a mentalidade de vocês na dor. Quando eu falo dor, gente, é o seguinte: não fale que vai começar a academia na segunda. Se você falar que você vai começar a academia na segunda, pode acabar o mundo e você tem que começar, porque senão você já vai acostumando o seu cérebro no modo de existência. Então, quando você já sabe que o seu compromisso é 8 horas, você tem que acordar às 6h30. E aí você coloca 6h10, 6h20, 6h30, nananã, você fica treinando o seu cérebro a quê? A procrastinar. Então, tem um projeto que eu quero começar e eu fiquei assim, ó, meu Deus, a hora que eu falar que eu vou começar, eu vou ter que começar. E aí eu tenho muitas viagens, só que independente para onde eu estiver, eu tenho que fazer isso aqui. Tem uma turma muito louca que eu ando e que o meu amigo sofreu um acidente de carro e ele prometeu que ele ia andar 5 quilômetros por dia. Pois a enfermeira ficou andando com o soro atrás dele, ele andou 5 quilômetros dentro do hospital. Aí você fala, ai, que cara louco. Não, gente. Ele está treinado na dor, ele treinou na dor. Porque quando você entende que seu cérebro ele quer segurança, ele não quer crescer, ele quer economizar energia. Ele prefere algo conhecido do que o melhor. Ele vai escolher sempre o conhecido. Mas só voltando ao negócio da crença, deixa eu te contar, tem uma aula. Há uns anos eu dou mentoria, só que eu dava mentoria só para o pessoal do turismo. E
Eu tinha uma crença na minha cabeça. Eu nunca tinha conseguido comprar um tênis da Nike para mim. Tem umas antiguinhas aí que vão saber. Gente, sabe o que é nunca? Porque quando eu era criança, a minha prima tinha tênis da Nike, o pai dela ganhava melhor, comprava os melhores tênis da Nike para ela. E a gente, né, aquele monte de irmão, tudo, era o que dava. Por sorte, eu era mais velha, né? Porque senão eu ia ganhar sempre coisa do outro irmão. E aí, teve um dia, eu não conseguia comprar o tênis. Eu entrava na loja da Nike, tinha tênis de 200, 300 reais, eu não conseguia comprar. Falei, gente, não é possível que um tênis vai me vencer. E aí um dia eu taquei o F, fui lá e pá, comprei o tênis. O dia que o tênis chegou, eu coloquei no meu pé, eu chorei. Eu falei, gente, é só um tênis. Mas a crença, o travamento na minha mente era tão grande que eu não entendia. E eu tinha tênis muito bons, mas eu não conseguia comprar tênis da Nike. E aí eu quero perguntar para você, o que você toda a vida quis que você não fez ainda por conta de crença? Gente, a crença é algo tão nojento, a crença limitante. Eu deveria chamar de crença enojante, porque ela é algo assim, ó, que ela vai bloqueando você como uma proteção. O nosso cérebro sempre vai preferir o que é conhecido do que o melhor para nós. Ele sempre vai preferir. Ele vai repetir padrão para economizar energia. Então, se você acordar todos os dias 5 horas da manhã, em algum momento, mesmo que você não coloque seu celular para despertar, o seu cérebro ele vai já despertar você esse horário. Se você acostumou todos os dias tomar uma cervejinha à noite, mesmo que às vezes você nem queira, você não esteja com vontade, quando você vê, você está fazendo um movimento automático. Por isso que quem fuma, às vezes precisa fazer algo para manter esse padrão aqui, ó. A minha sogra diminuiu bastante o cigarro, ela fazia rolinhos de cenoura. Aí ela ficava, toda hora que dava vontade dela fumar, ela ia lá e comia cenoura. Porque é esse movimento, esse movimento. A gente tem que tomar muito cuidado com os padrões. Então, quais são os nossos principais bloqueios? Vamos lá. O principal, número um, é o medo do julgamento. E aí, se eu sentar com cada um aqui para bater um papo, você vai parar para analisar que você deixa de fazer muita coisa por conta do medo do julgamento. Você não usa uma roupa por medo do julgamento, você não fala algo por medo do julgamento, você não se posiciona por medo do julgamento, você às vezes continua no mesmo trabalho por medo do julgamento dos outros. E aí eu queria que vocês anotassem, cuidado com os P's. Pais, professores, padres, pastores. Até eu vi, falou assim, ó, a pessoa falou assim, ó, cuidado com os F, né? Cuidado com os Fs da sua vida. Feriado, fim de semana. Como é que é? Feriado, final de semana. Pode olhar que vai, você vai olhando, é tudo com F, tudo que é distração. Aí você deixa de fazer as coisas por causa dos Fs. Um outro bloqueio muito sério chama-se síndrome do impostor. Ó, gente, quando foi a pandemia, eu tive que. Na realidade, eu tive que enfrentar vários bloqueios, assim, tudo de uma vez, né? Trabalhava só com turismo, o Bonito estava aberto, do nada fechou. Aí eu comecei a assistir na época, fazer uma mentoria do Pablo Marçal, e a gente acordava 5 horas da manhã, na realidade eu acordava às 4, e aí comecei a fazer live e ele falando, bota pressão, faz live, faz livro, faz isso, faz aquilo. E aí,
eu comecei a ir nos passeios, fazer live, gravar vídeo e falar o que estava no meu coração. Aí começaram. Ai, Drica, mas é que você trabalha no turismo, você tem que tomar muito cuidado, você é uma empresária do turismo. Como que você fica falando essas loucuras aí que você fala? Ah, mas você não acha que você está se expondo muito? Ai, Drica blogueirinha. Agora tudo quer ficar gravando vídeo. Aí eu comecei a participar de um. Não era um concurso, mas era tipo um desafio. Chamava lá Casa Digital. Foi um dos primeiros lançamentos que o Pablo fez. E a gente tinha que gravar vários vídeos. Eu parei para pensar, falei, gente, ninguém está me ajudando em nada, tô ferrada, minha empresa está fechada. Desculpa o termo, tá que eu foda-se. E comecei a gravar. Gravar vídeo de tudo quanto é jeito. Quanto mais criativo você ganhava para você concorrer, né? Para ir participar da mentoria presencial lá. E aí um dia eu gravei um vídeo. Se vocês olharem no meu Instagram bem lá no comecinho, vocês vão ver esse vídeo. Eu com uma mala me jogando e eu, assim, eu sei nadar, mas não sou uma nadadora, né? E eu me joguei da piscina, na piscina de casa com a mala. Me joguei, engoli um monte de água. Vocês vão ver o vídeo, tá um fiasco. Tá lá no início do meu Instagram. Eu tô achando que ninguém tá vendo, entendeu? Eu fui aqui no Mato Grosso do Sul, a gente fala que a gente pegou ar. Eu peguei ar. E eu comecei a gravar esses vídeos do nada, me liga. O dono de 3 passeios aqui, uma pessoa muito poderosa. E ele falou assim: eu não acredito que você tá pulando na piscina. Tendo esses rios de água cristalina, que bonito para você pular. Porque você não foi no meu passeio, só que o passeio dele é Lagoa Misteriosa. Já desceram 220 metros e não acharam o fundo. Falei, gente, isso na minha piscina, que eu quase morri afogada. Imagina lá, eu ia estar até agora descendo lá. Mas resumindo, a hora que ele falou isso, eu travei. Falei, meu Deus, o povo que bonito tá vendo. Que vergonha. E eu fiquei numa vergonha, eu não queria mais gravar vídeo. Olha o medo do julgamento. E ele ligou me dando dica, não, porque você não grava numa paisagem melhor, tal, tipo assim, as pessoas estavam torcendo. Então, sempre vai ter, gente, pessoa que torce por você e não fala nada, pessoa que torce, vem e fala, e a pessoa que critica. Quanto a isso aí, vocês podem ficar tranquilos. Só que vocês têm que fazer? Olha o resultado dessa pessoa. Essa pessoa tem resultado? Não sei quem teve uma mentorada que me chamou, falou, ai, tô chateada que aconteceu isso. Eu falei, é verdade? A pessoa falou sobre você, é verdade? Tem algo que você possa fazer? Não tem nada que você possa fazer. A pessoa falou a verdade. Se isso não te agrada mais, tudo bem, mas a pessoa mentiu? Não mentiu. Então não tem nada que você possa fazer. E se o que a pessoa falou também é mentira? Tem algo que você possa fazer? Não. Então, gente, tá com foda-se. Vai cuidar da sua vida, cuida da sua vida, vai ser feliz, fazer o que você quer. Muitas de nós aqui temos mais de 20 anos, né? Nós somos jovenzinhas. Haja tinta, coleção, né? Pro nosso cabelinho. Meu cabelo é branco, viu, gente? Quem não sabe. Dane-se, vocês já perderam muito tempo dando muita satisfação para os outros, preocupando, com medo de julgamento. Vai fazer o que você quer da sua vida. Amanhã, depois, na hora que chegar o seu momento, gente, os maiores arrependimentos no leito de morte das pessoas foi elas não fazerem o que elas gostariam de ter feito. Não vou falar sobre isso que vai pesar o clima, hoje ainda é terça-feira. Mas a síndrome do impostor, vamos agora para a síndrome do impostor, que a gente estava falando. Só para vocês terem uma noção, quando eu fui convidada para palestrar, gente, quando eu cheguei, o pessoal do evento reservou um quarto num resort. Quando eu cheguei, eu queria desistir. Eu falei, não é para mim, não nasci para isso. O que eu inventei? E aí, quando você começa nesse momento, esse é o momento bom, é o momento certo. Nesse momento que você fica assim, o que eu fui inventar? Onde eu estava com a cabeça? Esses são os melhores momentos da nossa vida, quando você fica assim, meu Deus, o que eu fui inventar? Eu não sei se a Lia está aqui hoje, ela falou, Drica, eu não sei o que eu fui inventar, onde que eu estava com a cabeça.
Ela gravou o vídeo e foi selecionada em 5º lugar num projeto novo. Eu falei, mas realmente, se não tiver frio na barriga, você está vivendo errado, gente. Outra coisa, crenças sobre dinheiro. Crenças sobre dinheiro, isso é algo que destrói a gente. Eu não sei vocês, mas eu fui acostumada quando ia no mercado, você olha 10 marcas lá e aí pegar sempre 1 centavo mais barato. O que que 1 centavo? O que que 10 centavos hoje vai mudar na sua vida? Mas parece que se não pegar, você está cometendo um crime. Esse tempo atrás, a minha sogra foi no mercado e eu falei assim, por que você não compra um arroz bom? Compra um arroz bom, melhor arroz. Quanto que vai estar um pacote de arroz? Vai estar R$ 10 mais caro? É só a senhora e meu sogro. Aquele momento que às vezes precisa fazer muita economia de centavos, assim, muita coisa. Essa fase já passou, só que a gente fica travado nessa fase. E aí a gente vai acostumando tudo na nossa vida dessa maneira. Estou falando para a gente ser esbanjador, mas tem economia que é besta. É só porque a gente se acostumou com o padrão. Gente, teve um meme que lançaram e falou assim: eu procurando presunto de 12,99 por um de 10,99. O preço do quilo é o mesmo, você só está pegando o mesmo. Só que é o padrão de você pegar o mais barato. Esses padrões que você tem que identificar. Porque se você não consegue identificar esses pequenos padrões, como é que você vai romper? Um outro problema muito sério é o apego ao passado. Gente, tanto as derrotas do passado quanto as glórias do passado. Tem gente que é apegado à glória do passado. Sabe aquele ator que foi muito famoso, hoje ninguém nem conhece mais, mas ele está apegado àquela glória do passado. E ficar apegado à glória do passado também não faz prosperar. Você tem que estar focado no hoje e no agora. E a mesma coisa, estar apegado à derrota do passado. Lá no passado, na pandemia, a gente saiu de uma dívida catastrófica. Glória do passado. Mas o que eu tenho que fazer hoje para eu atualizar os meus níveis, os meus pequenos resultados, os grandes resultados? Esse final de semana eu estava com uma pessoa e aí essa pessoa falou assim para mim: Rodrigo, você sabe que todo mundo acha que sempre tem alguém por trás de você, né, do seu sucesso. Sempre tem alguém. Sempre tem. Ela falou assim, uma pessoa encontrou e falou assim, não, você sabe, né, que a Drica, a empresa dela atende muitas operadoras nacionais, isso aí sempre tem alguém ajudando, dando um jeitinho. E aí eu olhei para essa menina e falei, deixa eu te falar uma coisa, eu não aguento mais essa história. Eu trabalho há 22 anos no turismo, tem 22 anos que eu planto relacionamentos. Eu planto relacionamentos, amizades sinceras, não perco tempo com quem eu não gosto. Não perco tempo em conversa vazia, em fofoca. Tem 22 anos que essa pessoa não prospera na empresa dela e ela quer falar que ela quer invalidar o meu esforço de 22 anos? Eu não quero nem ouvir essa conversa. É sorte, a gente planta sorte. Acorda 4 horas, vai estudar, vai correr, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não senta em mesa de fofoqueiro, não fica vendo site de fofoca, não vejo notícia para me deixar ansiosa. E as pessoas vão falar, nossa, você está esquisita, hein? Eu não quero saber, se não vai me dar retorno, eu não quero saber nada, nem coisa boa, nem coisa ruim, eu não quero saber nada dos outros. Não me interessa. Exatamente nada. Então, gente, fiquem tranquilos.
Sempre vai aparecer alguém para invalidar o seu trabalho. Só que é o seguinte, se as pessoas estão Ai, Drica, é que estão me perseguindo. Se as pessoas estão te perseguindo, significa que você está onde? Você está na frente. Ó, só corre, filho. Problema é de quem está para trás. Ai, tá tendo muita perseguição, estão falando mal de mim. Corre mais rápido. Não gasta tempo, não gasta energia com isso. Gente, eu adoro quando tem hater que começa a falar mal de mim. Eu adoro. Que aí um fala mal, o outro defende, virou uma bomba. Não gasta energia com isso. A vida de vocês, gente, vocês pararam para analisar que a nossa vida é tão curta. A gente tem no máximo 100 anos, na Bíblia fala 120 anos. Você vai perder tempo com quem não gosta de você, com quem fica falando mal de você. Na realidade, a pessoa não gosta nem dela mesma. Então, para de se apegar, para com esse medo de errar. Por quê? Porque quando você fica preocupado, por exemplo, o medo do julgamento, quando você fica preocupado com o que vão pensar de você, você não se posiciona. Afinal, o que vão pensar de você? Você não aparece. E aí eu dou o exemplo da Flávia. A Flávia é uma advogada, tem loja, trabalha com turismo, e ela começou a aparecer. Se ela ficasse com medo do julgamento, em algum momento, nossa, que sortuda. Olha que sorte. Do nada. Olha a Drica, gente. Do nada. Ela estourou nas palestras dela. Do nada ela está dando palestra para 2.000 pessoas. Vai olhar o vídeo lá de 2020, 2021, eu me jogando na piscina. Estamos em 2026. Nada é do nada. Anota aí. Nada é do nada. Se você tiver medo de julgamento, você não vai vender. Se você tiver medo de julgamento, você não vai crescer. E olha, gente, longe de mim, eu me dedicar várias terças-feiras da minha vida aqui para pessoas que trocam a vida delas, que trocam o futuro delas pela opinião dos outros. Pararam para refletir? Trocar a sua vida pela opinião dos outros. Às vezes de amizades que daqui a pouco nem fazem mais sentido para você. Às vezes de pessoas que querem manter você ali no cabresto. Vocês usam cabresto aí na cidade de vocês? Aqui a gente fala, ó, tá no cabresto. A síndrome do impostor faz você nunca se sentir pronto. Uma vez eu ouvi o seguinte, ó. Gente, a coragem, vamos falar, se ela fosse uma pessoa, ela é seu pior tipo de gente da vida. Porque ela nunca tá com a gente aqui no começo. A coragem tá lá no final. Sempre do seu lado aqui, se fosse uma pessoa materializada aqui do seu lado, seria o medo. O medo está aqui do seu lado. E aí, quando você age, quando você ousa, aí a coragem aparece lá no final. Mas no começo, não adianta você esperar a coragem, ela nunca vai estar ali do seu lado com você. E aí, no dia que eu fui aplaudida de pé, por 1.800 pessoas na minha primeira palestra, que se eu para descer dali, eu precisei assim, respirar muito fundo, eu precisei usar muita técnica. É ali que está a coragem te esperando. É ali que estão os parabéns te esperando. Poderia ter errado, poderia ter errado. Mas essa é a minha história. Quando você acha que você não está pronto, você fica procrastinando. Aí você fica esperando o momento perfeito. Você trava. Tem uma mulher aqui, acho que eu contei para vocês semana passada, que ela começou a fazer bolo. As mulheres levam as coisas lá e ela faz bolo para as pessoas.
E falaram, por que você não faz bolo? Pensa um bolo bonito, gente, ó, que eu sou boleira de mão cheia. A mulher faz cada bolo. Ela falou, ai não, o que vão pensar de mim? Eu falei, meu Deus, tá perdendo de ganhar dinheiro. E é uma coisa que ela gosta de fazer, ela faz de graça. E ela, eu já imagino, ó, a minha cabeça, eu já olho, eu já imagino uma marca, eu já imaginei os bolinhos pequenininhos para as pessoas levar daqui de bonito, fazer uma receita de algo que tivesse só aqui. Mas ela tem medo do que vão pensar dela. Em vez dela criar uma história assim, ó, ah, eu fiz, mas aí não era bem o que eu queria. E largar a mão, não, ela nem começou a história dela. Anota aí, preciso começar. Preciso começar. Agora vamos falar sobre dinheiro. Vamos às crenças sobre dinheiro. Essas são as melhores. Dinheiro é difícil. Ah, eu não falo que dinheiro é difícil. Ai, você viu como é que as coisas estão difíceis? Eu não sei vocês. Toda vez que eu ia no mercado, começava a me dar uma ansiedade, uma tristeza, principalmente na pandemia, que eu imaginava se para mim estava difícil fazer compras, assim, tudo, sempre olhando os preços aumentando, eu imaginava as pessoas que iam lá e eu sofria muito por isso. E eu tive que trabalhar isso. Dinheiro é difícil. Cobrar é errado. Cobrar é errado. Rico é arrogante. E aí, se você der a sorte de encontrar um rico arrogante de verdade, aí você confirma e nunca mais você vai querer ser igual aquela pessoa lá. Fala, Deus, eu livre de ser rico, ser arrogante desse jeito. Só que se você é uma pessoa generosa, se você tiver dinheiro, você vai ser muito mais generoso com as pessoas. Se você é uma pessoa que já é generoso, você vai ser muito mais generoso. Se você é uma pessoa escassa, você vai ser muito mais escasso. Porque se com pouco dinheiro você já acha que não vai ter, imagina se tiver muito, ganhou muito, meu Deus, não posso gastar aquelas pessoas sovinas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Tem a história do feijão que eu já contei para vocês, mas Deus ama pessoas generosas. E a gente ser generoso faz tão bem para a gente e para o outro. Não é generoso só com o coitadinho. O coitadinho que não tem nada, isso é um formato de generosidade. Mas generoso com quem às vezes tem. A gente só quer ser generoso, tipo assim, a gente já dá assim, ó, para Deus olhar, né? Ai, Deus, ó, tô ajudando o pobrezinho aqui. Estou falando sobre generosidade. Não a parte social, que às vezes a gente tem que fazer. Às vezes a nossa generosidade está num ato simples também. De você ver alguém trabalhando, você levar um copo d'água para a pessoa. É uma generosidade também. Às vezes é você dar um bom presente. Às vezes você ajudar com o seu tempo. Uma época aqui em Bonito teve um evento que várias pessoas de fazenda, assim, os pecuaristas, tudo, as esposas, todo mundo se reunia e ia fazer cachorro-quente para as crianças. Ato de generosidade, elas ficavam o dia inteiro lá, gente. Cortando cebola, tomate, tudo, a gente fazendo aquele negócio, fazendo gincana com as crianças. Atos de generosidade. Quando você tem muita crença sobre dinheiro,
você diminui a cobrança sobre você também. Tem até um amigo meu que falou assim, então tá bom, então, você vai... ele tinha uma meta de emagrecer 30 quilos, e sem canetinha, viu, gente? Sem o jajá. Sem o jajaro. E aí ele tinha... Aí a gente falou assim, tudo bem, o que você vai fazer para você emagrecer, então, esse tempo? Ah, eu vou começar a correr, eu vou começar isso. Falei, então tá bom, o que você perde se você não botar pressão em 3 meses? A pessoa... Ah, eu perco meu celular. Ah, não, celular você compra outro. O que você perde? Você tem que colocar uma dor, um limitador de dor ali, uma pressão grande para você. Porque se eu perguntar para cada um aqui, o que você vai fazer para você mudar a sua vida hoje? Você vai falar, ah, eu preciso tal coisa, eu preciso tal coisa, tá. Mas qual que é a prática? Por exemplo, preciso emagrecer 30 quilos sem canetinha emagrecedora. Eu tenho que ir na nutricionista. Que dia que eu vou na nutricionista? Tal dia eu já vou na nutricionista, vou marcar consulta, vou começar dieta, vou andar tantos quilômetros, vou fazer tal coisa, tem que ser específico. Se você tem muita crença sobre dinheiro, você sente culpa ao vender. Você tem culpa de vender as coisas para as pessoas. Você limita seu crescimento, você sempre cobra baratinho. Teve uma palestra que eu fui que a menina chegou e falou: ah, eu sou sua mentorada. É que eu tenho um restaurantezinho. Eu falei, ah, não, não, restaurantezinho? Cara, é o seu sonho, o seu restaurante, vem aqui. Fala assim, ó, eu tenho um restaurante. Para de colocar como zinho o seu restaurante. Se seu restaurante vai crescer, se você fica falando zinho. Falei com amor para que ela entenda. Aí depois ela chegou, falou, ó, eu tenho um restaurante de comida regional, atendo poucas pessoas ainda. Mentalidade. Porque senão ela vai ter culpa de cobrar, vai ter medo. Não vai procurar evoluir. Porque se ela tem medo de errar, se ela fala, eu tenho um restaurante maravilhoso, e a pessoa chega lá, ó, o medo do julgamento, ah, mas nem era isso que a mulher falou, não. Cuidado com a falsa modéstia. Quem fica evitando o erro através da modéstia, evita crescer. Não vai procurar evoluir. Um outro apego, gente, o apego ao passado, a pessoa tem frases comuns, assim, ah, mas eu sempre fui assim. Ah, sabe o que é? Eu já tentei e não deu certo. Lembra a glória? As cagadas ou as vitórias do passado viram a identidade da pessoa. Anota assim, ó. Eu não sou minha história, eu sou minha decisão. Quando você entende que os seus bloqueios eles vieram da infância, do ambiente que você esteve e das experiências emocionais, e tudo isso repetido de forma o tempo todo, consciente ou inconsciente, vai virando programação. Então, se você ouvia, você não vai ser ninguém. Isso juntou com alguma emoção que às vezes você não teve uma vitória em algum campo da sua vida, vira uma programação. Ó, vou até olhar para a câmera aqui, ó. Você não nasceu travado. Vocês já notaram que as crianças, elas não são travadas? Você foi condicionado. E diferente da Gabriela lá, que eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, tudo que você aprendeu, você pode desaprender. Tudo
que você aprendeu, você pode desaprender. Mas e aí, Drica? Como que a gente faz? Primeira coisa, identificar. Vamos anotar. Primeiro passo, identificar. E fica tranquilo, gente. No começo vai dar um curto-circuito mesmo. Você vai achar um monte de coisa, né? Um monte. Meu Deus, por onde eu começo? É assim mesmo. Primeiro nós vamos identificar. E tem uns que você só vai identificando quando você vai subindo o nível. Semana que vem, olha, eu tô até. Ai, será que eu vou falar para vocês, gente? Porque se eu falar, eu vou ter que fazer. Ó, só de eu falar para vocês já soou minha mão. E agora? Tá bom. Semana que vem vai ter salto de paraquedas em Campo Grande. Ó, só de eu falar, ó, já comecei a suar frio. Mas eu preciso saltar de paraquedas. Eu preciso desbloquear esse medo. E agora eu falei para vocês, vocês vão ter que ver um vídeo meu pulando, né? Ai, meu Deus do céu. Não é semana que vem, não. É na outra. Ó, senhor, chega, aumentou a temperatura aqui. Que desafio novo que vocês vão fazer aí? Não precisa ser tão louco assim, gente. Pode sair fazer uma trilha. Que desafio que vocês vão fazer? Coisa nova. Depois que vocês identificaram, vocês vão questionar. Pega o que mais dói hoje. Vamos identificar uma crença que mais dói. Vou dar um exemplo. Não consigo ficar com dinheiro na minha carteira. Não consigo. E aí você tem que questionar. Quando que foi a primeira vez que eu fiquei com essa sensação e com essa limitação aqui? E vai vir na sua cabeça algum acontecimento. Não precisa ser muito dinheiro, não. Mas comece a trabalhar, deixa um valor. Hoje no mundo de Pix, né? Mas faz algo assim, pega algo que incomoda muito vocês. Eu vou dar um exemplo. O que eu falei para vocês, que eu ia no mercado e eu ficava com muita ansiedade de ver, imaginar as pessoas que recebem benefício, que tem tão pouco dinheiro para comprar as coisas. Eu me lembrei de um acontecimento uma vez que o meu padrasto ele estava desempregado e a gente fez uma compra muito boa, e chegaram e roubaram tudo. Quando a gente chegou em casa, tinham roubado toda a compra do mês. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui a gente comprava tudo no atacado, deixava guardado, e aí a pessoa foi e roubou tudo. Então aquela cena de ver a minha mãe chorando, né? Meu padrasto também, desesperado, desempregado, tinha pegado dinheiro para ter o mantimento. Então tudo isso criou esse bloqueio em mim. Então a gente tem que descobrir a raiz desses bloqueios que vão impedindo a gente de prosperar. E como que nós vamos ressignificar isso? Porque você identificou, você questionou, você ressignificar. Esse ressignificar aqui, ó, nós temos que escrever uma nova história para esse episódio. Então, no meu caso, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu vi aquilo, toda aquela cena. Então, eu tenho que escrever um outro episódio. O que eu gostaria que tivesse acontecido ali? Eu preciso escrever tudo o que aconteceu e depois eu preciso reescrever o episódio de como ou o que eu gostaria que tivesse acontecido. Se a gente não escreve uma nova história, a gente vai estar vivendo e agindo pelo medo. E aí, muitas vezes,
você está procrastinando, você não está entrando em ação por conta de vários outros acontecimentos da sua vida. Crie uma ação, Adri, que aconteceu um fenômeno de injustiça comigo. Crie uma ação boa para encerrar esse ciclo. Encerra, faz o enterro ali do acontecimento. Encerra esse acontecimento. Eu tenho muita dificuldade, melhor, tudo que for negativo tem que falar no passado, né? Eu tinha muita dificuldade em termos de criatividade, por exemplo, de pintura, essas partes mais assim, terapias manuais. Então, eu estou começando a trabalhar essa parte para eu fazer algo novo, eu criar uma linha neural nova. Eu preciso mudar os ambientes. Se eu quero ter novas ideias, eu tenho que conversar com pessoas diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes, eu preciso aprender coisas novas. Por exemplo, eu sempre fui louca para fazer patinação no gelo. Descobri lá em Campo Grande uma escola de patinação no gelo. O meu médico não me liberou ainda. A hora que ele liberar, porque a chance de você cair é muito grande por conta da coluna, né? Então, às vezes, ele não. Eu estou tentando convencê-lo. Mas, a hora que ele liberar, é a primeira coisa que eu vou treinar. Preciso viver novas experiências. Anota aí, preciso viver novas experiências. Meu Deus, já é 7 horas. Vou correr aqui. Então, como que você vai identificar? Você faz pergunta para você: o que está me travando hoje? Qual pensamento me limita? E aí eu pergunto para você: se eu não tivesse medo, eu, se eu não tivesse medo de altura, eu saltaria de paraquedas. Que é isso que eu vou fazer? Ai, ai, Senhor Deus, para que eu fui inventar? E é isso, sabe? Para que eu fui inventar? Onde que eu tava a cabeça? É isso aí que vai mudando a nossa mente e vai criando novos resultados. Quando o questionar, gente, é assim, ó, isso é verdade? Isso é verdade? Isso que eu tenho, medo de altura, isso é verdade? De quem que é essa crença? De quem? Será que não era minha mãe? Cuidado, filha, não vai cair. De quem que é essa crença? Outra coisa, essa crença, ela me fortalece ou ela me limita? Nem tudo que a gente acredita é verdade, ou melhor, boa parte das coisas que a gente acredita não são verdades. O ressignificar, gente, a gente tem que trocar sempre. Não sou capaz por estou aprendendo. É difícil por é possível. O nosso cérebro aprende por repetição, então nós temos que contar histórias de vitórias todos os dias. Temos que agir com medo mesmo. A ação gera prova, prova gera confiança. A confiança ela não vem antes, ela vem sempre depois da ação. Ó, gente, a confiança, a coragem, fica tudo lá no final. Então, nós entendemos hoje que a prosperidade, gente, ela não é sorte, ela é comportamento, mentalidade e decisão, todo dia. Comportamento, mentalidade, decisão. Comportamento, mentalidade, decisão, novas experiências, novas habilidades. Ó, mais 5 minutos aqui para a gente terminar. Eu queria deixar um exercício para vocês. Simples, executável, não precisa ser perfeito, mas tem que fazer todo dia. Quebrar um medo por dia.
Então, o que eu estou evitando hoje? Pergunta para você, o que eu estou evitando hoje e faz mesmo assim? Gente, a maioria das pessoas, o crescimento está onde a pessoa está evitando. Uma conversa difícil, uma decisão difícil, uma nova decisão. E eliminar uma desculpa por dia. Tem uma desculpa que eu detesto, não tenho tempo. Ai, não tive tempo, ai, não deu tempo. Depois eu faço. Agora não dá. Se você olhar, a maioria das desculpas que você dá, você demoraria no máximo 1 minuto para você fazer. E depois reprogramar sua mente. Repetir todo dia. Eu sou capaz e eu mereço prosperar. Quando você começa a fazer isso, junto com os pequenos resultados, as suas vitórias diárias, e você se torna consciente das vitórias, você vai mudando a sua percepção. E principalmente a crença limitante de incapacidade. Você vai notando que você é capaz. Então lembra, gente, confiança, coragem. Esse povo tá tudo só lá no final. Começa mesmo assim. E, como sempre, não deu tempo de eu terminar o que eu queria. Ai, gente, ficou muita coisa que eu anotei aqui. Eu vou ver se eu mando, mas acho que é mais complicadinho eu mandar para vocês. Sobre a crença, gente, só essa parte aqui que é importante, porque senão na próxima aula não dá tempo. Começa a reprogramar a crença de vocês. Mas, gente, reprogramar não é ser aquela turma do gratidão, gratiluz, não, tá? Reprogramar de verdade mesmo. Uma crença verdadeira. Você tem que ter uma crença oposta. Por exemplo, não tenho dinheiro. É uma crença que você está programando na sua mente. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Viés de cognição vai fazer sempre você não ter dinheiro. Se você acostuma deixar uma nota de R$ 50, de R$ 10 na sua carteira, toda vez que você abrir, você ver dinheiro em algum lugar, você abrir, ver nem que seja moeda de R$ 1, você vai criando uma crença oposta. E toda vez que você vai falar, não tenho dinheiro, você vai falar assim, ó, o dinheiro está vindo. Ah, da onde? Não te interessa, cara. Você nem sabe se livrar da sua crença, você quer saber de onde vai vir. Não te interessa. Só faz. Cria uma crença oposta sempre para todo pensamento negativo que você faz. Certinho? Eu vou mandar o livro para vocês lá na nossa comunidade, tá? O livro da semana para vocês. Se esforcem para ler durante a semana. Por quê? Porque normalmente os livros que eu mando lá, eles fortalecem, é para fortalecer o aprendizado e vocês começarem a entrar em ação. E eu vou ver se eu acho uma. É um filme, né? Mas é um filme bem rápido também, que mostra uma história bem legal. Que é. Não vou lembrar. Não vou lembrar o nome agora. Eu tinha separado, eu tenho um grupo comigo mesma aqui que eu vou guardando as coisas quando eu lembro. Mas aí para vocês assistirem, para vocês entenderem como é que a gente funciona, tá? Então eu vou deixar o livro para a semana. Vou ver se eu consigo mandar umas 3, 4 tarefas ali para vocês fazerem durante a semana, para vocês irem identificando, porque as nossas crenças, gente, são muitas, tá? E toda semana a gente vai ter que trabalhar. Crença, bloqueio, tá bom? E o livro, o filme e as tarefas. Não deixem de fazer as tarefas, senão não adianta nada. A gente só está perdendo tempo, tá bom? Combinado? Obrigada.
Até terça que vem, se Deus quiser. Semana que vem estarei em São Paulo. E agora eu vou ter que confirmar com o povo lá do paraquedas, que eu falei para vocês que eu vou saltar de paraquedas, então eu vou ter que saltar de paraquedas. Então já vou mandar para eles lá. Só se Deus me abençoar não tiver vaga, né? Mentira, ainda tinha vaga, nem isso. Nem isso, o rapaz vai dar um jeito lá. E aí eu vou mandar o vídeo para vocês. Semana que vem eu vou estar em São Paulo, mas mesmo assim, teremos aula normalmente, tá bom? Vou sim para a WTM, vou ficar de segunda a sexta em São Paulo. Quem for do turismo, a gente se encontra por lá. E quem não for, terça-feira que vem, a gente está juntinho aqui de novo. Tá bom, gente? Beijão, fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de fazer as tarefas. Tchau, tchau. Até semana que vem.